Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago capítulo 3. A partir do versículo 13. A sabedoria lá do alto. Vamos ler então até o versículo 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então, que essa sabedoria e essa inteligência se mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Notem, condigno proceder. As suas obras. Se pelo contrário, agora o contraste, tendes em vosso coração, número 1, inveja amargurada. 2, sentimento faccioso. Conclusão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, ou seja, não tentem se auto-enganar. Não chamem sabedoria terrena de sabedoria celestial, se a característica é essa. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Isso é muito forte. Tiago era sempre contundente assim. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Muito forte. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, todos. Número 1, pura. Depois, pacífica. 3, indulgente. 4, tratável. 5, plena de misericórdia. 6, de bons frutos. A sonoplastia agora foi bem veloz. Obrigado, guerreiros. Obrigado, é isso aí. Plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sem fingimento. Encerrando a leitura. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E continuamos com a mesma temática, agora aplicada sobre a sabedoria. Aplicada na sabedoria. Não há casamento entre cristianismo autêntico e sabedoria terrena. O que mais? Bora. Demoníaca. O que é que diz o texto aí? Vamos ler novamente. Isso, vamos ler novamente o texto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostra suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é o quê? Terrena, animal, psíquico. E ela é demoníaca. Animal aqui, ela é natural. Ela é oriunda do homem caído. Não há casamento, queridos. Não há casamento entre cristianismo autêntico, um cristão autêntico, um discípulo de Cristo, com a sabedoria que é terrena, ou seja, é de baixo, é pós-queda. E aí veja que ele usa 3 palavrazinhas. Ela é terrena, de baixo. O nascedouro dela é o psique do homem mesmo, pós-queda. É animal, e para piorar a situação, dentro de uma progressividade, ela é demoníaca. Veja o que Tiago diz isso. Então, observe, a origem
da sabedoria que não casa com o cristianismo autêntico e a origem da sabedoria que casa com o cristianismo autêntico. E queremos começar pela origem dessa sabedoria. Tanto a sabedoria que anda de mãos dadas com a fé autêntica, como a origem da sabedoria que não tem acordo, não há acordo, é impossível dialogar até, não há nem diálogo com o cristianismo autêntico, com a fé autêntica, com o discipulado autêntico. Então vamos começar pela sabedoria que não combina com a fé autêntica, com o cristianismo autêntico. Qual a origem dela? Está muito fácil esse texto, gente. Qual a origem da sabedoria que não coaduna, que não há coesão, não há casamento, não pode haver diálogo, nem mesmo diplomacia entre elas, não há diplomacia entre elas, nem diálogo com a fé cristã, e nós cristãos precisamos tomar muito cuidado. E esse texto nós vamos mergulhar nele de trás para frente, de frente para trás, pois Tiago, ele faz isso também. Ele começa um argumento, depois ele começa falando da origem, daqui a pouco ele fala das características, ele fala das causas, ou ele começa falando das causas, depois ele fala da origem, para depois falar das características. Então, de trás para frente, de frente para trás. Concentremos, pois, agora no versículo 15 novamente. Qual é a origem da sabedoria que não casa com a fé cristã? E nós, cristãos, precisamos tomar cuidado para não sermos encontrados com essa sabedoria. E tentamos muitas vezes dizer que é de Deus. O que não falta é livro hoje dizendo como agir. Boa, eu não sou contra os livros, não. Eu leio, repito. Recentemente eu li o livro Comunicação Assertiva. Da graça comum de Deus emana muitas coisas boas. Os reformadores diziam, toda a verdade é a verdade de Deus, ainda que ela seja pronunciada pelo próprio diabo. Aliás, os demônios olharam para Cristo e disseram, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Eu pergunto, Carlos, nesse momento os demônios disseram alguma mentira? Pura verdade. Filho do Deus Altíssimo, não é, reverendo Fabiano? Vieste nos atormentar antes do tempo. Já vou falar de ti, viu, guerreiro, a sua família. Vieste nos atormentar antes do tempo. Toda a verdade é a verdade de Deus, ainda que seja dita por um ateu. Claro que é mais responsabilidade sobre ele. Aqui é muito se deu, muito será cobrado. Muito será cobrado. Então, leia bons livros de cristãos e não cristãos. Bons livros. Mas leiam com o filtro da palavra de Deus. Leiam com os óculos da palavra de Deus. O que é ruim, para cá. O que é bom, aqui. Se relacione com a cultura com os óculos da palavra de Deus. O que tem de bom na cultura, o que tem de ruim, vá lá. Arreda-te, Satanás. Entende? Então, cuidado que muitas vezes essa sabedoria que não coaduna com a fé cristã, ela está em livros de conselheiros de casais. Não são todos. Onde o primeiro probleminha conjugal, os conselheiros dizem, você merece ser feliz. Largue essa peste e vá procurar outro. Incompatibilidade de... Estou dando um exemplo, por favor, gente. Exemplos corriqueiros. Você já percebeu que virou moda agora dizer assim, fuja de pessoas tóxicas? Percebeu? Tem o seu lugar,
tem a sua medida. Agora, se você for colocar em prática isso, sem os óculos da palavra de Deus, você vai ter que se virar contra você mesma. Porque, meus irmãos, depois da queda, todos nós aqui e acolá temos setores na vida onde somos tóxicos. Então, cuidado, senão você vai ter que se autoanular. Outra coisa, quem é que tem que ser luz para quem está nas trevas? Quem é que vai ser luz para quem está nas trevas, se a luz ousar ficar debaixo da mesa? Eu não estou jogando fora totalmente esse conselho, mas cuidado, há casos e casos. Existe uma medida certa, porque do contrário, meu irmão, é com essa historiazinha aí que tem crente deixando de congregar, sabe por quê? Lá só tem hipócrita. Já ouviram essa história? É com essa historiazinha, viu? Agora é o pastor tóxico. Então, o pastor que fala do púlpito, que casamento era heterossexual, ele é tóxico. Procure uma igreja de um pastor bacana. Eu tenho um livro, Eu Não Quero um Pastor Bacana, de Kevin DeYoung. Livraço, é antigo, já tem uma capa nova. Eu não quero um pastor bacana. Mas por que esse título no livro, pelo menos em português? Porque é justamente essa mentalidade, sabe? Os próprios pastores estão sendo hoje observados a partir das ideologias que os cristãos estão pegando. É por isso que tem um monte de pastor amordaçado no púlpito hoje em dia, sem querer pregar contra o pecado, porque ele vai sofrer oposição, não é lá fora não. Ele vai sofrer oposição dentro de cristãos que já foram sequestrados pelas ideologias anti-Deus, anticristã, anti-Bíblia. Eu oro com frequência, meu Deus, primeiro, ajuda-me a lutar contra os meus próprios pecados, em pensamentos, palavras e ações. Mas também, não me deixe me acovardar. Não me deixe me vender. Pois, na verdade, o meu salário quem me dá é o Senhor. E ai da igreja, se ousar não dar, não oferecer. Mas quando a gente começa a se relacionar com a igreja, como se eu fosse um empregado da igreja, a igreja é meu patrão, vai dar nisso, negociação. Não. E aqui é ser ingrato. Mas quando você deposita o dízimo aqui, você está depositando e você diz, o meu dízimo ou o dízimo do Senhor? Vamos lá juntos. É o meu dízimo ou o dízimo do Senhor? Ele não é nem meu. Ele não é do colégio pastoral. Agora cabe ao colégio pastoral, representando a igreja, administrar como o Senhor manda. E o Senhor manda quem prega o evangelho e que viva do evangelho. Mas tem pastores amordaçados, até dentro de igrejas presbiterianas. Eu louvo a Deus pela primeira igreja. Não estou inventando, tem pastores presbiterianos amordaçados. Eles não ousam tocar em certos assuntos no púlpito, respaldado pelas Escrituras, viu? Eu não estou falando daquele falta de sabedoria, de imprudência, de pastores que ficam, às vezes, trazendo para o púlpito política partidária. Não, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela não tem partido político. Mas ela não é a política, há uma diferença. Tem gente hoje dentro de igrejas, só observando o pastor dizer casamento para Deus é só heterossexual. Gravar e lá na justiça mandar um processo de um pastor. Na era do YouTube? Entende isso? E aí agora? O pior não é isso, o pior é quando está dentro. É quando quem vai processar está dentro. Que o Senhor me dê força, meus irmãozinhos queridos. Sem arrogância, sem bravata, porque Pedro deu uma de machão e vacilou, não foi? Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, quando a coisa pegou. Quem é esse? Eu conheço o nome, menino. Me ajuda, Senhor. Mas, meus irmãos amados, eu todo dia oro pelo Senhor. Não, Senhor, eu não estou à venda. Então, preserva a primeira igreja presbiteriana como ela tem caminhado. Porque tu sabe que eu não estou à venda. Que nunca um membro da primeira ouse dizer para mim, o senhor pregou sobre isso, eu levei meu amigo, e ele está com raiva porque o senhor pregou sobre o inferno. Como é que pode, pastor? E a minha resposta vai ser essa assim, olha, vá questionar ao meu dono, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Cabe a mim pregar o que ele mandou pregar. Não, você precisa repensar, não tem negociação com a mentira. Nosso compromisso é com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus e com a obra de Deus.
Agora, é claro, irmão, sem beligerância, sem ódio mesmo. Hoje a rede social, de fato, eu falei aqui da questão do ódio, né? Deus odeia o aborto porque ama a vida. Agora, vamos fazer aqui um recorte. As redes sociais hoje é um campo realmente de amargura, de ódio. Ninguém sabe debater, ninguém sabe. Eu não debato nada em Facebook, mas não debato mesmo. Meus irmãos, em 2018, em Porto Velho, sem debater nada, sabe por que eu postei a bandeira do Brasil? Teve uma prima minha que me mandou para os infernos. Eu não falei nada, sério. Eu só postei a bandeira do meu Brasil. Vejam que tempo chegamos, não é? Então, cuidado, porque essa sabedoria que vamos citar agora, a origem dela, ela está em livros, ela está na boca de professores de universidades. Cuidado com seus filhos. Os PhDs, os pós-doc, eles acham que eles sabem mais do que o nosso Deus. Não estou mandando você xingá-los, não estou mandando você desrespeitá-los. Vamos dar o que nós temos, eles dão o que eles têm. Nós damos amor e verdade. Não caia também no expediente mundano, não, de cair no xingamento. Não. A nossa armadura é a de Deus. Mas, por favor, ceder à pressão também? Não. Então, boca de professores, está na boca aí de tanta gente aí, está na boca de políticos, de vereadores, de prefeitos, de médicos, aqui respeitosamente, não é guerreira de Deus, não são todos, de alguns, é até melhor colocar a palavra alguns, não é? Seja na política, seja alguns, porque toda generalização ela é um crime. Então, de alguns psicólogos, de alguns médicos, de alguns biólogos, de alguns sociólogos. Eu tive recentemente de passar um bom tempo ouvindo uma professora de universidade dizendo: minha referência é Simone de Beauvoir. Simples assim. E calado permaneci por uma questão não de covardia, mas de sabedoria. Primeiro tentar ganhar ela para que ela me dê o direito de falar. Se eu já começo no embate, mas veja, minha referência é Simone de Beauvoir. Lê a história de Simone de Beauvoir para você ver. A relação dela com a revolução sexual. Aí você pensa, eu vou entrar, aí você pensa que cuidar do teu filho é só mandar para uma escola boa? Queridos, nem tudo que reluz é ouro, viu? Tem escola aí com nome de cristã, não sei das quantas, está pior às vezes do que as não cristãs, viu? Então fique atento, não caia nessa não. Porque, infelizmente, a educação no Brasil, tanto a pública como a privada, e aqui, por favor, com todo o respeito à área, ela virou um mercado. E aqui, com toda a proteção aos professores que sofrem, que se dedicam, que muitas vezes não ganham o que deveriam ganhar. Eu não estou me referindo a eles, estou me referindo aos gestores, ao sistema. O professor ser forçado a passar o aluno, mesmo que ele não saiba soletrar. É ou não é? Para que saia bem na fita lá o governo, o sistema. Não importa quem esteja lá não, querido. Não importa quem esteja lá não. O erro é erro, não importa quem esteja lá. Pecado é pecado, não importa quem esteja lá. Então é só para tomar cuidado. Então vamos lá então. Versículo 15, com calma. A sabedoria que não casa com a fé cristã, ela é de onde? Ela é terrena. Eu vou logo citar a segunda, porque ele está aí num paralelismo enfático, mas ao mesmo tempo há uma progressividade. Ela é o quê? Terrena. E ela é animal. Num resumão, é uma sabedoria à parte de Deus. É uma sabedoria à parte de Deus. É uma sabedoria que não quer papo com Deus, que não está nem aí para Deus. É isso. Ou seja, é a sabedoria que emana da autonomia do homem. Ela começa onde, Xaxá? Bem, me disseram, guerreiro, pode chamar de Xaxá, mas é Alexandre o nome dele, viu? O caba já chegou tirando onda comigo, meu amigo. Eita, o Luciano acertou. Brincando, guerreirão. Deus te abençoe. Onda aqui no bom sentido.
Onde é que começa essa primeira sabedoria sendo proposta? Sabedoria terrena, animal e diabólica. Aonde ela começa sendo proposta e o homem aceita ela? Nós temos uma ilustração em Gênesis da proposta que o diabo fez. Ei, abram mão dessa sabedoria do alto. Fique com essa aqui, ó, a terrena, a animal e outra, diabólica. Eu sei. O Éden, gente. Foi assim que Deus disse? Quer um exemplo de sabedoria terrena, animal e diabólica? Leia Gênesis capítulo 3, o diálogo do diabo com Eva. Que ele já começa ali interferindo na ordem que Deus estabeleceu. Colocou o homem para proteger a mulher. E quando era para Adão ter protegido a mulher, ele não protegeu. Não tem nada a ver com inferioridade do sexo feminino. Pelo contrário, querido. A palavra auxiliadora na Bíblia hebraica, tanto no grego também, muito no hebraico, é de uma nobreza. Então, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, meu irmão, é nobreza. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Aí vem as ideologias malditas e vem querer dizer que empurrar a mulher numa competição contra o homem. Porque, de fato, também alguns homens acabam também perdendo a verdadeira masculinidade. Mas está lá, gente. Vou repetir. Sabedoria terrena e natural é uma sabedoria à parte de Deus. Vou deixar a demoníaca por último. É uma sabedoria à parte de Deus, onde deixa Deus de lado. Eu fiz uma disciplina recentemente de sociologia, antropologia jurídica. Como é fácil você perceber a vantagem de você fazer certos cursos, já tendo um curso bem feito de teologia reformada e a maturidade também na sua vida, é que você já bate o olho assim e o filtro vai logo lá, guerreiro, vai lá, pá, perigo, o alarme logo dispara. Opa, aí eu faço a nota lá no... Cuidado aqui, cuidado aqui. É fácil perceber a sabedoria terrena e animal numa disciplina de sociologia e antropologia jurídica. Você que visita os psicólogos, não são todos. Você que é cristão, não vá de forma, não vá de forma acrítica. Visite o psicólogo, mas visite-o acriticamente. O que significa isso, pastor? Visite-o e tudo que ele falar, não se esqueça do filtro, a palavra de Deus. Vou passar o microfone. Quem levantou? Sabe por quê? Uma ovelha que eu pastoreei na Grande Recife me procurou desesperada. Por favor, o que eu vou narrar agora não é generalização. Tem psicólogos bons, comprometidos com a profissão, trabalham o aspecto técnico e não ideológico. Eu estou narrando aqui em toda a área. Tem professores, tem policiais, tem pastores. O que foi, minha ovelha? Isso num domingo, às 16 horas. Lá eu oferecia gabinete pastoral às 16 horas. O culto era às 18, a casa pastoral bem atrás. Então era assim, não é? Tinha que pegar 3 ônibus. Então, eu estou atrasado aqui no cabo, no meu horário, sabia? E não é para me amostrar, não. Eu chegava às 16 de gabinete, o culto começava às 18. É um prazer, então essa rotina aqui já é antiga. Ah, pastor, eu procurei a psicóloga e tal, o psicólogo, sabe o que ele disse para mim? Eu corri aqui para pedir ajuda do Senhor. Eu digo, o que foi? Ele falou que o meu problema é falta de namorar. O teu problema é que você precisa namorar. Agora entendam, né, gente? Entendam a conceituação de namorar. Entendam, não entenderam, né? Não precisa o quê? Desenhar, né, querido? Não. A bichinha chegou vermelha, ela não teve nem coragem de... Você precisa namorar. Não importa se com um hoje, com o outro amanhã.
Qual é o problema? Jesus entende, né? Aí tu vai para a baladazinha, fica com um, no meio do ano. No final do ano tu vai para a balada e fica com outro. Aí depois tu chega para ele e diz, o senhor entende, né? Eu falei, minha filha, calma. Também não é fácil, viu, gente? Vamos achar que é fácil também. O ser humano tem suas carências psíquicas, emocionais, físicas e espirituais. Mas eu falei, calma, vamos conversar aqui. Aí ela foi relaxando. Agora você imagina, queridos, ela pelo menos resistiu no Senhor e parou do Senhor. Imagina outros tantos. É saindo dali, Guilherme. É a primeira discoteca que os colegas chamarem. Fui. Porque o meu psicólogo disse que eu preciso namorar. Aí se encontrar uma feminista mesmo, vai dizer, o opressor contra os oprimidos. Mas Simone de Beauvoir disse que a mulher precisa se libertar. Pois ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. Então, na verdade, namora com quem você quiser. Você precisa liberar. Aí chega Freud e diz, é isso mesmo, vai lá. Pisa o pé no acelerador. Gente, eu não estou aqui com zombaria, não. Porque eu sei que também não é fácil, não. Sem zombarias. Mas não é fácil, não. Você que é pai, você sabe disso. Porque você não precisa mandar seu filho para um psicólogo com medo, porque acha que vai ser lá, vai ser o psicólogo que vai arrebentar com ele. Não precisa necessariamente mandar para a universidade, não, achando que vai ser só lá que ele vai ser arrebentado. Não, queridos. Não. Não se engane. Ei, não seja ingênuo, por favor. O mundo está aqui na tela dos nossos filhos. Ele entra no quarto e você diz, deixa para lá. Eita, gente. Tem adultos. E aqui, mais uma vez, é um dado não para oprimir. A mensagem é para ajudar. Tem adultos escravizados hoje pedindo socorro à pornografia. Por causa disso aqui. Escravizados. Eu não estou falando de uma queda, de um vacilo. Escravizados. Meninas chorando, pedindo socorro. Pedindo socorro. Antigamente se achava que isso era só homem, né, guerreiros? Era só homem. Não, queridos. E aqui, por favor, nada de nariz empinado. Aqui é uma mensagem de socorro, de SOS Jovem. Oremos pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres. O mundo está aqui na tela do celular. Então, por favor, enquanto você pagar a conta de internet dele, determine o horário para ele estar com o celular. O dia que ele se tornar independente financeiramente, aí é ele e Deus. Assim mesmo o pai está ali como porta-voz. Claro que tem uma idade para fazer isso. Mas enquanto você pagar a internet dele, meu irmãozinho, chega lá e diz, vai virar trauma. Vai não, meu irmãozinho. Não vai virar trauma. Trauma vira isso aí. Ver o seu filho escravizado a isso. Isso vai virar trauma. Eu estou pastor, queridos. Eu tenho lidado com isso por onde eu ando pelo Brasil afora. As pessoas choram, gritam por socorro. Elas gritam, homens gritando por socorro, guerreiro, que não conseguem mais se libertar. Mulheres lutando por socorro, que não conseguem mais se libertar da sabedoria terrena e animal. Toda hora é uma televisão, é um filme. Assista o filme, mas assista com os óculos da palavra. Elaine. Então, pastor, o senhor citou aí Simone de Beauvoir. E não tem como não escutar esse nome e me remeter a algo que aconteceu comigo há 16 anos atrás. Mais um pouquinho, né? Eu estava no último ano de faculdade, de universidade, e precisei fazer minha monografia. E minha escolha foi em literatura infanto-juvenil. É um testemunho, é curtinho, pastor, mas que tem tudo a ver com o que o senhor está falando.
E escolhi lá uma professora de literatura infanto-juvenil, doutora, tinha até pós-doutorado, muito conceituada dentro da universidade, e aí começamos o relacionamento, né? De orientador e orientanda. E ela sutilmente começou a mudar o foco. Eu queria trabalhar a condição do feminino, não com o discurso feminista, mas relacionada ao patriarcado dentro da literatura. E aí eu pensei em trabalhar um pouco das obras de Monteiro Lobato, que eu gosto muito de algumas obras dele, e ela começou, aí desviou, me levou para uma autora, Marina Colasanti, beleza, achei interessante, mas aí quando começou a fundamentação teórica, ela veio com Simone de Beauvoir. E ficou insistindo, e até foi um ano já eu perdi a disciplina. Eu tive que fazer mais um ano, atrasou um ano da minha, mas Deus sabe todas as coisas, da minha formação, né? Não colei grau com meus colegas de turma, enfim. Mas eu cheguei para ela e disse, olha, isso aqui vai de encontro à minha fé. Então, eu não vou embasar em Simone de Beauvoir, porque não é isso que eu quero. E não é isso que eu acredito. E aí ela foi muito grossa. Eu lembro, eu estava grávida já de Davi, e ela disse assim, você está alienada, você não sabe o que você quer. E, menina, foi uma situação terrível, né? E tinha outro professor assim na sala de aula, e aí eu digo, pois a gente vai acabar aqui essa orientação. E aí, claro, né, fiquei muito nervosa, porque era uma professora que tinha um conhecimento, um status dentro da universidade. Eu digo, meu Deus, e agora? Senhor, me ajuda, eu não vou fazer o meu trabalho que tenha um resquício que vá de encontro à minha fé. E orei. E para a glória do Senhor, pastor, eu encontrei outra orientadora. O trabalho saiu da forma que eu queria. Dentro de 3 meses, eu terminei minha monografia. E analisando a obra. Então, assim, naquele momento, eu tinha que me posicionar. Não é? Apesar do status dela, muito renomado, livros e livros escritos, ela queria me levar para um lado que não era aquilo. E aquilo, para mim, não ia glorificar a Deus. E eu queria que a minha formação glorificasse ao Senhor e o fechamento. Então, entra com a questão também que o Senhor falou na pastoral. Deus é um Deus de justiça. Então, ela me humilhou muito. Foi horrível. Eu estava com 5 meses de gravidez. Fiquei super nervosa, me senti mal. Foi horrível. Mas Deus é tão maravilhoso e justo que em 3 meses eu terminei meu trabalho. E aí é onde está a questão da justiça de Deus. Essa mulher altiva. Eu já não estava mais morando em Campinas, eu já morava aqui. Pastor, ela passou um e-mail me pedindo perdão. Senhor, Deus. Então, assim, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus e a gente se posiciona, Deus é um Deus de justiça. E eu me senti, e foi maravilhoso. Eu queria dar esse testemunho aqui, porque entra com a questão da sabedoria do alto, confrontando com a animal, que para mim o que ela queria me descer era essa sabedoria. Terreno, animal. Isso, e ainda vem a justiça de Deus. Então, toda honra, toda glória e todo louvor. E graças a Deus fui aprovada. E para a honra e glória do Senhor, nota máxima. Isso. Para a honra e glória do Senhor. Agora, veja, um comentário em cima da fala de Elaine. E aí eu entro num outro assunto, não vai ser esse o assunto, liberdade de expressão. Se outra pessoa pensa o contrário, um outro aluno, e ele vai fazer, e o orientador dele é conservador, é o mesmo direito que o aluno também tem. Aí é o problema dele, não é? Liberdade de expressão. Vamos lá que eu sou um pós-doc aí, eu sou orientador de um aluno sobre um assunto, e ele quer escrever, e a teoria... A referência teórica dele é toda marxista e tudo mais. Eu tenho que respeitar, eu também não posso pressioná-lo. Eu vou fazer a avaliação técnica do trabalho.
Olha, eu não concordo, mas é um teu direito. Sabe? Eu não penso assim, mas é um teu direito. Então, se eu quero liberdade de expressão para mim, eu também quero para o outro. Teve um filósofo que disse: eu posso não concordar com tudo que você diz, mas eu vou morrer defendendo o direito que você tem de falar. Porque nós cristãos também precisamos tomar cuidado com a liberdade de expressão. Porque agora nós encontramos querendo a liberdade de expressão e não queremos dar a liberdade de expressão para o outro. Temos que dar. Agora, dar a liberdade de expressão para o outro não é deixar de ter embate, não. Tem que ter. Ou debate, não é? Mas geralmente, quem não quer debate saudável é o outro lado e não é quem quer. Eu sou conservador, não preciso nem dizer para ninguém. Bíblico. Em muitos aspectos, Tomás de Aquino, no aspecto político. Mas tem que respeitar a própria professora. Qual é o único problema qual é um dos problemas que eu acho da universidade hoje? Fale para a professora que ela coloque todas as correntes. Eu também não quero só um conservador também colocando na corrente dele. Coloque todas as correntes. Não ofereça apenas as referências teóricas do seu ponto de vista. Ofereça também livros que contrapõem. Não é universidade? Não é? Coloque, o aluno vai ler e vai decidir. Entendeu? Vai decidir. É assim em sala de aula no seminário. Me dão uma cadeira de escatologia e quando chega nas correntes milenistas, existem 3 correntes clássicas: pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Eu exponho as 3. Os pontos fortes, os pontos fracos, das 3. Quando eu termino, eu digo: a minha oposição é essa. Agora, decidam vocês a partir das Escrituras. Deveria ser assim. Mas muitas vezes não é assim. Mas bom o seu testemunho, Elaine. Me lembrou de Daniel, na cova dos leões. Mas antes disso mesmo, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Está lá, Daniel 1. Porque precisamos fazer a diferença, gente. Não podemos usar a mesma arma daqueles que se opõem a Deus. A mesma arma, não. Vamos lá. O que é a sabedoria terrena e animal? Numa definição bem simples, mas profunda, é tudo que tudo que é dito a parte de Deus. Quando se tira Deus, ela é terrena e ela é animal. É uma sabedoria a partir do homem, por meio do homem e para o homem. É o que nós chamamos de antropocentrismo. É da parte do homem, por meio do homem e para o homem. Vocês são estudiosos, sabem disso. Houve uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Quanto à questão epistemológica, ou seja, a doutrina do conhecimento. Como conhecer? Na Idade Média, no aspecto geral, era teocenticidade. Tinha erros, mas era Deus no centro. Apesar dos pesares, era Deus no centro. Claro que as interpretações tinham interpretações horríveis. Cientistas até sofreram por conta da prática, mas o correto. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, qual foi o movimento que ocorreu e aí mudou? Agora não é mais teocenticidade, agora é antropocenticidade. É o antropocêntrico, é o homem. Deus, na Idade Média, é a medida de todas as coisas, apesar das aplicações equivocadas. Nessa transição, promovida pelo quem, gente? Por quem, gente? Iluminismo. Renascentismo. Voltando um pouquinho, né? O renascentismo, o iluminismo depois. O renascentismo. Agora não é mais Deus no centro. Deus não é a medida de todas as coisas, agora é o homem. Você tem pontos fortes e pontos fracos nisso aí, porque, de fato, a igreja lá na Idade Média, a aplicação dessa epistemologia, muitas delas foram equivocadas. Eles se fecharam de tal forma que não aceitavam mais nada. Daí, quando se descobriu que o centro não é a terra, e sim o Sol,
Homens pagaram com a vida, mas aí foi uma interpretação horrível da igreja da Idade Média. A gente não alisa os erros da igreja do Senhor, não, querido. A gente não alisa, não. Então, teve coisas boas no renascentismo, teve coisas ruins. As ruins são piores. Assim também o iluminismo, que desemboca na Revolução Francesa. Horrível. Tem quem diga que foi uma maravilha. Vai ver como é que está a França hoje. Vai ver como é que está a França hoje, foi uma maravilha. Aqui eu não quero entrar nas minúcias, não, queridos. O iluminismo piorou a coisa. Enquanto que da Idade Média para a Idade Moderna, a razão foi colocada no trono, no iluminismo agora não é nem mais a razão, é o sentimento no trono. O pós-modernismo é a subjetividade. Daí, o que é verdade para você, não é para mim, e acabou. Entende aí? Olha só, Idade Média, Deus no trono, Deus é a medida. Idade Moderna, promovida pelo renascentismo, o homem no trono, a razão no trono. Da moderna para a pós-moderna, subjetividade, os sentimentos. E a igreja muitas vezes é tomada por isso. Alexandre, presbítero Alexandre, o horário 11h10, beleza, estou já terminando. Liguei. O senhor estava falando, eu estava lembrando de um texto que eu escrevi por esses dias, não sei nem se eu já publiquei ou não lá no meu blog, né, no Substack. A comparação da questão das liberdades, né? Enquanto o cristianismo caminha pela visão de Edmund Burke, isso, que os direitos são direitos naturais concedidos por Deus, isso, e entre eles está a liberdade de consciência, da qual deriva a liberdade de expressão. Aí o senhor falou do iluminismo e, por exemplo, da Revolução Francesa. O embate de Burke com Rousseau, ele era grande, as ideias, não necessariamente eles discutindo, mas a ideia dos dois, porque exatamente no iluminismo a ideia vem de uma concessão de direitos pelo Estado, e não a partir de Deus. Deus sai da equação para o Senhor Estado, Deus Estado, passar a ser quem dita, quem lhe concede os seus direitos. E com isso passa-se a não ser mais natural. Então, evidentemente, a liberdade de consciência e de expressão, se ela é danosa ao Estado no sentido de um coletivo, ela deixa de ser percebida como algo que deva ser respeitado. Isso. Então, existe essa tensão, ela é muito grande nos dias de hoje, e cabe aos cristãos, eu não gosto muito desses rótulos de conservador, direita, essas coisas não. Eu prefiro trabalhar em cima das ideias, mas cabe aos cristãos defenderem de fato, com bons argumentos, que os direitos são direitos naturais. A relação é individual com Deus, apesar de existir a igreja, mas Deus se relaciona individualmente com cada pessoa e não um Estado ditando o que as pessoas podem ou devem pensar ou fazer. Isso, guerreiro, justamente. Claro e evidente que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. Mas até lá, o próprio Deus nos deu a liberdade de consciência. Está lá na Confissão de Fé de Westminster. A liberdade de quem, gente? De consciência. É aquela história, por exemplo, eu tenho dito e vou repetir. O adepto do homossexualismo, onde é o lugar mais seguro para ele hoje entre as instituições? Ninguém vai espancá-lo. Isso, vou explicar. Vai ser amado, ainda que dele exigido arrependimento. Onde é? A igreja, meu irmão. Lugar mais seguro, porque ele não vai ser coagido a mudar a vida dele. Ele vai ser chamado por Deus ao arrependimento, mas coagido não, espancado não. Eu lembro que na Grande Recife um jovem adepto dessa área
membro de uma família da igreja, ele sempre aqui lá nos visitava. E uma das coisas que teve um dia que eu abracei e aí os olhos dele lacrimejaram. É como se ele dissesse para mim: poxa, ninguém nunca me abraçou assim. O lugar mais seguro para ele é na igreja. Claro que não é para ele entrar e continuar como está. Deus exige mudança, mas quem exige é Deus. Quem transforma é Deus de dentro para fora. Você sabia que hoje, no aspecto político, a nação que mais promove liberdade para o homossexualismo, qual é? Diz aí. Lá ele tem liberdade mesmo, mas é liberdade plena mesmo. Qual é a nação hoje que oferece democraticamente, politicamente, a maior liberdade para os LGBTs? Vamos ver se você está lendo aí política, que também é necessário. Não estou falando de política partidária. Qual é a nação que tem a maior liberdade para os LGBTs+? Não. Por incrível que pareça, Israel, a nação tão odiada, é onde eles têm mais liberdade para fazer o que eles quiserem fazer. Fica essa dica aí, queridos. Olha só. E quem deveria fazer entre aspas, o contrário. Mas qual é a nação que é um terror para eles? Pertinho ali de Israel. Qual é? Irã, meu amigo. É um terror. É só para refletir, somente isso. O Irã é um terror para eles. Eu fico impressionado quando eu encontro algumas pessoas adeptas do LGBT levantando a bandeira do Irã. Aonde eles vão para Israel, lá tem a maior marcha LGBT mais do mundo. Uma das maiores, Israel. O governo não proíbe, pelo contrário, liberdade. Aí eu pergunto às vezes: meu querido, calma. Tenta fazer no Irã. Não consegue, meu irmão. Não consegue. Na Rússia, nem pensar. A bandeira, nem pensar. Então, eu defendo liberdade de expressão para eles, mas a minha também de dizer, biblicamente, que Deus abomina. Sem precisar usar de expediente da violência. Entende? Queridos, na carta... Olha, eu estou no assunto, estou nas aplicações, né? Eu vou voltar no próximo domingo para a sabedoria aqui. Eu tenho até que conceituar ela um pouco mais para vocês. O conceito de sabedoria bíblica. Mas é a aplicação, né? Eu defendo a liberdade deles. Você quer ser? Seja, amigão. Agora, respeite também a minha liberdade de expressão, de dizer que eu não quero. Está errado. Entende? Agora, a gente não pode ser beligerante. Na carta aos Coríntios, Paulo se dirige a cristãos que outrora eram o que, gente? Eram homossexuais. Assim foste vós, mas não mais. Então vejam, homossexuais foram alcançados pelo Evangelho lá em Coríntios, querido. A palavra corintianos era uma palavra que descrevia como era a moralidade de Coríntios, era pesada. Se a gente acha que a imoralidade ela começou hoje, não, meu irmão. Uma cidade portuária, guerreiro. Pesada. Pervertida mesmo. E a Bíblia diz que muitos deles foram alcançados pelo Evangelho. Então a igreja do Senhor também, ela precisa ter maturidade. Não para estar mandando para o inferno eles, mas para levar o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, não vai ser movimento LGBT+, que vai fazer a igreja do Senhor se calar também, não. Nem pensar. Da nossa parte, terá sempre amor para dar. Carinho, ajuda. Agora, querer nos amordaçar? Não. Vocês vão ver o sermão de hoje à noite. Amordaçar a igreja? Não. Dizer para os nossos filhos que menino não é menino, ele que dizia, não, menino é menino e menina é menina. Sem ódio, sem violência, falando a verdade em amor. Tá bom? Calma, que é só a introdução dessa parte do texto aí. A sabedoria terrena e animal, ela é a parte de Deus. É a partir do homem, por meio do homem, para a glória do homem. Agora,
Eu não vou deixar você sair daqui, é rápido, 1 minuto, sem o conceito bíblico de sabedoria. O que é a sabedoria na prática? É a aplicação correta do conhecimento. Daí, você pode ser culto e tolo, por não saber aplicar o conhecimento. Você pode ser culto e tolo. Então, a sabedoria bíblica é a aplicação correta do conhecimento. E quem é infinito nisso? Deus. E Ele também nos chama para isso. Aplicar a sabedoria corretamente. Essa daí, sabedoria terrena, animal. Próxima quinta eu vou entrar na questão diabólica, mas vou aprofundar ainda a questão terrena e animal. Temos alguns exemplos. É a mesma coisa. É um conhecimento deturpado, aplicado. Um conhecimento deturpado, aplicado. Como é que é? Ele disse de toda a árvore dos jardins. Foi o que o diabo disse para Eva, gente. Vocês não podem comer de toda a árvore dos jardins? Vocês acham que o diabo não sabia que não era aquilo, gente? Mas como é que ele chega? Como é que é? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Vamos dar o que nós temos, o amor de Deus. Mas o amor de Deus não se alega com injustiça. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Às 18 horas estaremos aqui, beleza? Encontro pactual com o Deus do pacto.